Boa noite, amados. É uma alegria imensa. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor primeiramente, por essa oportunidade, esse tempo que o Senhor está nos dando, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo. Enfim, é com alegria no coração que eu estou aqui para adentrar a casa dos amados e vermos aquilo que o Senhor tem para falar para conosco, através da sua palavra. Abra suas Bíblias em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos ter um momento de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por esse momento, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito, nos dando, ó Pai, a verdadeira revelação da Tua palavra, para que não paire, ó Pai, nenhuma dúvida, Pai, em nossos corações, nos corações dos amados, ó Pai, e que assim seja, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então, meus amados, hoje gostaria de meditar um pouco aqui com os amados com o seguinte tema: todos estão contaminados com o vírus do pecado. Então, atualmente, nós estamos vivendo o quê? Estamos vivendo aí a pandemia global, do coronavírus. Você liga a televisão, é coronavírus. Acessa a internet, é coronavírus. Então, como é que você tem visto isso? Como é que você tem passado esses últimos dias com esses acontecimentos? Eu tenho visto, amados, que esse vírus, o coronavírus, tem servido para nos desmascarar, para nos mostrar o quão frágil nós somos. Como assim? Veja o número de casos. É só a gente acessar, como eu disse aí, qualquer meio televisivo, internet, a gente vai ver. E se nós formos ver hoje, os números não são os mesmos de ontem, aumentaram. Se nós formos vermos amanhã, os números vão ser outros. E esse vírus assim, se a gente pesquisar, a gente olhar, a gente vai ver que esse vírus não é um vírus assim tão mortal ainda. Aí está morrendo gente, ele existe, não podemos negligenciar. Mas também, e nós? Se fosse um vírus assim, por exemplo, mais mortal do que o Covid-19, será que nós, ou alguém, algum ser humano, teria assim como evitar a extinção da raça humana? O que você acha? É claro que não, A resposta é claramente não. Então a gente não pode fazer nada. A gente vê essa vulnerabilidade nossa, essa fragilidade nossa. Nós vemos quantas pessoas são fracas. Passando aqui, meditando, só vendo aquele versículo fraco, lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, fala sobre a fraqueza. A palavra de Deus lá, através do apóstolo Paulo, fala o quê? Que é através da fraqueza, da nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí tudo isso é o quê? É pela graça. Então a graça de Deus ali, na vida da pessoa, nesses momentos de fragilidade, de fraqueza, é que o Senhor nos torna forte. O apóstolo Paulo estava ali passando por aquela tribulação, estava ali aquele espinho na carne, 3 vezes ele pediu ao Senhor, se fosse possível, fosse da vontade do Pai, que tirasse dele aquilo ali. E o Senhor falou o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí no 10 ele fala que quando nós somos fracos, é que somos fortes. Ou seja, em outras palavras, é quando nós somos fracos que Deus, o Senhor, nos torna fortes. E tudo isso para quê? Para a glória dele. Mas sobre essa fragilidade do ser humano, na Bíblia tem um texto. Abra sua Bíblia, confere aí.
Salmo 103, 15 e 16, que fala assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando o vento sopra, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Está na nova versão internacional. Eu quero ler também com os ouvintes, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: a nossa vida é como a grama. Como é que é a grama? Ela cresce, ela floresce, como a flor do campo, aí o vento sopra. E o que acontece quando o vento sopra? A flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Então assim é a nossa vida, né? Essa fragilidade do ser humano. E como é que você tem vivido, meus amados? Como é que está sendo a sua vida diante do Pai? Passando aqui, meditei também sobre o vento. O vento, você sabe, mas confere na tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia lá em Mateus 7, 24 a 27. A palavra de Deus vai nos mostrar sobre dois tipos de pessoa, dois tipos de homem. Fala do homem prudente e do insensato, né? E fala o quê? Como é que é o homem prudente? Fala assim que o prudente, ele ouve as palavras do Senhor e as pratica, né? Se ele pratica, automaticamente ele está o quê? Construindo a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Mas ele também tem o quê? Tem o insensato. Por outro lado, se o prudente é aquele que ouve, que pratica, que edifica a sua casa sobre a rocha, o insensato, o louco, o sem juízo, né? O tolo é o quê? É aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Em contrapartida, ele está construindo a sua casa sobre o quê? Sobre a areia, né? É o que está escrito. Nós temos que crer conforme está escrito, meus amados. E em contrapartida também nós vemos o quê? Que cai a chuva, transborda os rios, né? Sopra os ventos e bate contra a casa. Contra aquela casa que está ali firmada sobre a rocha e contra aquela casa que está o quê? Firmada sobre a areia. E o que acontece? Naquela casa do homem prudente, vem ali a chuva, vem o vento, bate sobre aquela casa, mas ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está firmada sobre a rocha. E as suas raízes estão sobre a rocha, diz ali a palavra de Deus. E na casa do insensato, na casa do sem juízo, o que acontece? As mesmas coisas, né? A enchente dos rios que transbordaram, o vento, vem bate com ímpeto naquela casa. E o que acontece? Ela cai. Mas não tem uma queda simples, né? Diz ali que é grande a sua queda. E aí, meus amados? Diante desta palavra, nós vemos o quê? Dois tipos de pessoas. Então, aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, e aqueles que ouvem e não as praticam. Tá, mas e as pessoas do mundo? Palavra de Deus, presta atenção, não é o irmão que está falando. A palavra de Deus fala lá em João 8,47. O quê? Que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, né? Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Ô, irmão, palavra dura essa, né? É dura, mas é a realidade. É o Senhor que está dizendo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora ele termina falando aí, ó, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Faço uma pergunta para você, meu caro ouvinte. Você tem ouvido a palavra de Deus? Agora faço outra pergunta. Você tem praticado a palavra de Deus, a palavra que você tem ouvido? Então tá aí, acabamos de ler. É uma advertência da palavra para nós, para mim, depois para você. Precisamos ouvir, mas precisamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim, para você, através da tua santa palavra. Então, meus amados, diante de toda esta verdade, a respeito da fragilidade, o que fazer? O que pensar? O que você tem feito? O que você tem pensado? Eu vejo outro texto da palavra de Deus que nos dá uma resposta bem boa. Salmo 90, 12. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É Salmo 90, 12. Em outras palavras, Senhor, ajuda-nos a entender
como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Pai vai fazer, o Pai vai nos ensinar como. Agora, meus amados, com o tipo de vida que você está vivendo hoje, agora, medite, vá diante do Pai. Você está preparado para partir daqui? Quantas pessoas não estão descendo à sepultura, não estão morrendo com esse Covid-19? É só acessar. Você vai ver, são milhares de pessoas já mortas aí por esse vírus. E será que todos já tinham crido na sua morte e na sua ressurreição em Cristo? Amém. Aqueles que creram, amém. E aqueles que não creram? Não tem mais jeito, né? Então essa é a advertência do Senhor para conosco. A palavra de Deus fala para nós lá em Amós 4,12. Confere na sua Bíblia aí. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então tem como nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Vai fazer o que agora? Às vezes a pessoa nesses momentos de adversidade, em que vê o problema batendo a porta, fica desesperado. E o que fazer? Não é fazer, porque senão vai para o outro lado, vai para o lado da religião. Você tem que fazer. Não. Deus fala que não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Mas nós não vamos adentrar, nós vamos seguir mais esse foco aqui, senão nós não vamos ter tempo suficiente para estar entrando nesses mínimos detalhes, né? Então, meus amados, como eu estava falando, existe um outro vírus, bem mais mortal do que o Covid-19. Esse vírus chama-se pecado. E a palavra de Deus nos afirma que nós já nascemos com ele, né? A palavra de Deus fala assim que contra esse vírus não há jejum, não há corrente de oração, não há nada que se possa fazer, não há vacina contra esse vírus chamado pecado, com o qual todos nós já nascemos. Então vamos ver aqui através da palavra, a palavra bem clara nos mostra, só não vê quem não quer. E o que fazer diante dessa situação? Covid-19, assim como outros vírus, né, dengue, malária, sarampo, mata as pessoas, mas leva ali para o cemitério só. E o pecado? O pecado, além de matar, faz com que a pessoa permaneça onde ela já está, que é no inferno. Isso que é o pior, meus amados. É viver a eternidade separada do Todo-Poderoso. É isso que você quer para você? Pense bem. A palavra de Deus fala em Ezequiel 18:23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, seja lá do que quer que for. Ele não tem prazer. Em outras palavras, assim, o Senhor fica triste quando uma pessoa desce à sepultura sem antes crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Em Ezequiel 33:11 fala esse mesmo texto que em outras palavras fala assim, diz Elias, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. O perverso é o ímpio, né? Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então convertei-vos, olha aí, presta atenção, que repete de novo essa palavrinha, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então o Senhor não tem prazer na morte da pessoa que morre sem a vida de Cristo. E está aqui a palavra. Sem que antes ele se converta dos seus maus caminhos. E daí? Agora eu tenho que deixar de fazer o que é errado, fazer o que é certo? Não é assim também. É porque quando uma pessoa se converte, preste bem atenção no que eu estou falando. A pessoa se converte, mais dia ou menos dia você vai ouvir falar assim, eu me desviei. Por quê? É o próprio Senhor quem nos concede
a conversão, o convergir, vem dele. Está escrito aonde? Aqui, meus amados, Lamentações 5:21. Lamentações 5:21 diz assim a palavra do Senhor: ó, converte-nos, Senhor, a ti e seremos convertidos. Então agora, quando o Pai nos converte, não tem retorno, né? Não tem regresso. Amém por isso. Então, meus amados, assim como o Pai também não tem prazer na morte do perverso, na morte da pessoa, se antes ela crer na sua morte, na sua ressurreição em Cristo. Em contrapartida, a palavra de Deus fala assim, mas e os que creram em Cristo, os que são de Deus, que são filhos de Deus, também não estão morrendo? Já não morreram alguns? Bem, olha só o que diz em Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor o quê? A morte dos santos. Então, assim como o Pai não tem prazer na morte do perverso, na morte do ímpio ali, sei que antes ele conheça e creia, né, no Evangelho, no seu Filho Jesus Cristo, na obra perfeita que ele fez lá na cruz do Calvário, na sua inclusão, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Fala assim, que quando um filho dele, um santo, desce à sepultura, isso é precioso aos olhos dele, né? Eu me atrevo a dizer quando as palavras assim, que nem como está escrito lá em Lucas 15:17. Lucas lá 15:17 fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, eu vou dizer que também quando um santo desce à sepultura, há festa no céu. Amanhã a alegria do nosso Pai. Então, meus amados, pense de novo. Medite. Como é que está a sua vida diante do Pai? Não tem nada, de repente nós estamos vivos hoje, mas e amanhã, depois de amanhã? Pode não ser de Covid-19, pode ser de qualquer outra doença. Pode estar sem nenhum tipo de doença, pode morrer igual, e daí? Então, meus amados, né? Depois da morte, há só dois destinos. Ou é vida eterna ou é tormento eterno. Para onde você quer passar a eternidade? Você tem que fazer hoje, né? Por isso que eu torno a dizer, com o tipo de vida que você está vivendo hoje, você está preparado para se encontrar com o Pai, para viver a eternidade ao lado do Todo-Poderoso? Porque se não estiver, meus amados, se você descer para a sepultura na dúvida, sem ter essa convicção da sua morte, da sua ressurreição em Cristo, é triste, é doído, mas é a palavra que diz, que nos afirma, vai perecer. E é o tormento eterno. Depois não tem volta. Ficamos bem atentos com isso, meus amados. Romanos 3:10 diz assim a palavra do Senhor, ó, como está escrito. Ainda bem que está escrito, né? O que está escrito? Não há justo, nem sequer um. Nenhum sequer. Então não há um justo. No 11 continua falando, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, preste atenção aí no 12 agora. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Ah, mas fulano é bom. A palavra fala que não há nenhum que é bom. Bom, segundo a Bíblia, só tem um. Só tem um bom, só tem um que é justo, que é quem? Jesus. A pessoa pode ser a pessoa mais boa que for. Aos olhos dos homens, nossa, é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Mas se ela não crê na sua atração, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, para Deus isso não tem nenhum valor. E vai perecer igualmente aquele malvado, aquele perverso. E daí? Pense nisso, meus amados, com carinho. Agora, mas poxa vida, nós não lemos lá em Gênesis 1, 26, 27, no comecinho, que Deus fez o homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Está contradizendo? Não. Aí depois, mais adiante, Gênesis 2, 16, 17, fala que o Senhor deu a seguinte ordem para Adão. Olha a ordem que o Senhor deu, ó. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
Por que não é para comer? Porque que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor quem disse. Né? E para nós ganhar tempo, os amados podem acompanhar na Bíblia, seguindo adiante aí, vem a serpente, né? Ó, na ideia de Eva. E Eva é seduzida pela serpente. E vai e come daquilo que o Senhor falou que não era para comer. Gênesis 3:6. Né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Preste atenção, meus amados, vendo. Né? Ó, o que os nossos olhos veem? Outros textos, a palavra fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Né? A palavra fala que não é para nós andar por vista, mas é para nós andar por o quê? Por fé. Né? E eu vejo que muitos filhos de Deus estão perecendo por causa disso. Está andando pelas nossas vistas humanas, aquilo que os nossos olhos podem ver. Enquanto a palavra fala que é para nós andar por fé. Andar firmado na palavra de Deus. E aí? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou do fruto e comeu. E deu também a quem? Ao marido, e ele também fez o quê? Comeu. Aí arruinou tudo, né? Tudo aquilo que Deus fez, que era perfeito, que era a imagem e semelhança de Deus, foi deturpado. Foi tudo arruinado. O que fazer é o fim, né? Se a gente olhar com os nossos olhos carnais, a gente fala assim, não tem mais solução. É o fim de tudo, tudo foi arruinado. E aí? Agora vamos ver o que a palavra do Senhor Deus diz. A palavra diz assim lá no Salmo 118, 24. Você sabe o que está escrito lá? Confere na tua Bíblia. Esse é o dia que o Senhor fez. Oh Deus, bendito esse dia, né? Em que a Eva comeu ali do fruto e pegou e deu para Adão e ele comeu também. Por quê? Porque esse foi o dia que o Senhor fez. Isso aconteceu por quê? Porque o Senhor permitiu que acontecesse. Poxa, mas como assim? Parece que dá um nó na nossa cabeça, né? O Senhor nos destinou toda a perdição ali. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Para quê? Qual o objetivo disso? Romanos nos dá a resposta. Romanos 11:32. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para quê? A fim de usar de misericórdia para com todos. Oxe, meu irmão, que dia é esse? Esse é o dia que o Senhor fez. E a palavra fala que é para nós nos regozijar nele, é para nós nos alegrar nele. Mas hoje morreu milhares de pessoas. Amém. É o dia que o Senhor fez. É para nós ficar tristes com isso? Não, a palavra fala que é para nós nos alegrar nele, para nós nos regozijar. Né? E o dia de amanhã, se existir, vai ser o dia que o Senhor fez. Vai ser um dia bom, vai ser um dia ruim, não sei. Mas o Senhor sabe. Né? E o Senhor é poderoso e fiel para nos sustentar até o fim. Tanto é que a palavra de Deus nos traz essas advertências, que os dias são maus. Cabe a cada dia o seu próprio mal, mas o Senhor tem também os seus cuidados para cada dia. Para aqueles que são filhos. Por isso que eu volto naquele texto que nós lembramos de Mateus. Mano. Você está ouvindo? Você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem praticado aquilo que você tem ouvido? Se sim, amém. Se não, que Deus tenha misericórdia. Para quê? Para que nós possamos aproveitar esse tempo. Tempo de calmaria, de paradeira. Para quê? Para meditarmos um pouco mais. Buscarmos mais a presença do Senhor. E clamar ao Pai para quê? Para que Ele possa. Para que Ele nos ajude, porque Ele pode todas as coisas. Né? Para que Ele nos ajude a entender, a compreender tudo aquilo que está escrito aqui na palavra dele. E a viver, pôr em prática. Por quê? Porque é Ele que nos capacita. Então, Ele não vai mandar nós fazer nada se antes não nos capacitar para fazer. Então, tantos textos na palavra fala. Né? Se a gente estiver indo por um lugar errado, filho de Deus, a filha de Deus, o que o Senhor vai falar? Meu filho, esse daí não é o caminho. O caminho é esse aqui, andai por ele. Tem pelo caminho errado.
Falando lá em Provérbios, nos adverte que há caminhos aos nossos olhos que parecem ser o quê? Direito, é o caminho certo, o caminho do bem, mas o fim é o quê? O fim é a morte. Os caminhos certos são os caminhos do Senhor. Aqueles caminhos que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então basta nós estarmos atentos ao Senhor e no que diz a sua palavra. É que Ele vai nos conduzir por um caminho seguro e para um lugar seguro. E tudo isso para quê? Para a glória dEle, né? Para que o nome dEle seja louvado, seja glorificado, seja engrandecido, através do meu viver, através do teu viver, através do viver daquele amado, daquela amada, onde quer que ele esteja. Essa maldade, esse vírus chamado pecado. Eu disse lá atrás, mas torna a repetir. Não é algo que possa ser feito segundo a palavra de Deus. Não há corrente de oração, não há jejum, não há cirurgia. E daí? Qual que é a solução? Será que Deus deixou também sem a solução? Não. Tem aqui. A sua palavra, o Senhor nos dá a solução. O antídoto, né, contra esse vírus chamado pecado. Está onde? Primeiro texto, Ezequiel 18:4 fala que a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor fala que todas as almas são dele, tanto a alma do filho quanto a alma do pai. Ele vai falando assim, a alma que pecar, essa morrerá. Isaías 22:14, a parte B, o finalzinho, termina falando assim, ó, certamente, né, esta maldade, o pecado, não será perdoado até que o quê? Morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é o Valdir que está falando, é o Senhor Deus que está falando. Está falando através da tua santa palavra, está escrito aqui. Né? Romanos 6:23 fala o quê? O salário do pecado é a morte. Né? Então a solução para esse vírus chamado pecado é a morte. Não tem outro meio. Né? Não é por aceitar Jesus, não é por frequentar a igreja A, igreja B, igreja C. Não é por eu ter sido batizado nas águas, por eu ter feito crisma, comunhão. Não. Por isso que Jesus falou lá em João 3:3 com Nicodemos. Né? Fala assim que se alguma pessoa, ou aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Aquele que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Então precisamos, meus amados, nascer de novo. Assim como nós nascemos nesse mundo, através dos nossos pais carnais, nós carecemos, precisamos nascer do alto, na dependência do nosso Pai Celestial. Assim como nós não tivemos participação no nosso nascimento da carne, também não temos participação no nosso nascimento espiritual. Dependemos única e exclusivamente do nosso Pai. Né? Mas ainda bem que Ele já fez tudo. Ele já nos mostrou. Está escrito aqui. Quando nós temos ouvido a palavra dele, ela nos diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Né? Ainda bem, que daí olha só a solução para o pecado. A solução do Pai. Foi Ele quem quis, partiu dele nos salvar. É enviar a solução para o pecado. Aquilo que o homem criou, quando desobedeceu a Ele lá no comecinho, lá em Gênesis, que nós lemos, né? 1, 2. Então, meus amados, João 3,16 começa a solução. Como é que fala? Que Deus amou. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Enviou o seu único filho para vir a esse mundo para quê? Para nos salvar. Salvar a mim e salvar você também. É salvar do quê? Salvar do pecado. Salvar de nós mesmos. Salvar desse mundo perverso. É amém por isso. Mas não para por aí. Que Deus amou. E Ele ainda deu prova do seu amor para conosco. Ele provou do seu amor para conosco. Onde está escrito isso? Romanos 5,8. Fala o quê? Que Deus prova o seu amor para conosco. De que forma? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama e ainda prova o seu amor para conosco. Maravilhoso, né? E tudo partiu dele. Isso é graça.
Graças a Deus dando, Deus fazendo tudo por nós e não merecemos nada. Graças a Deus se inclinando, né? Pegando nós ali pela sua destra, sua mão direita, e nos levando, nos abraçando ali na cruz, no corpo dele. Que fala em João 12:32, né? Jesus fala: eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Então ali nós fomos atraídos pelo Pai. Para quê? Para nos tornar participante da sua morte. E para, através da nossa morte com Ele, Jesus, lá naquela cruz, nós fôssemos libertos do pecado. Fôssemos libertos de nós mesmos. Fôssemos libertos desse mundo perverso, esse mundo corrupto. Para quê? Para que através da ressurreição em Cristo, podermos desfrutar de uma nova vida. A vida dele, que é uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para aqueles que estão em Cristo é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. 2 Coríntios 5:17 fala, está escrito: se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. É o Valdir velho, o Valdir pecador. Aquele pecado de Adão morreu com Jesus lá na cruz. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Aí não para por aí. Ao terceiro dia Deus ressuscita Jesus dos mortos. E daí? Ele nos ressuscita juntamente com Ele. E pela nossa ressurreição com Ele, Ele nos dá o quê? Uma nova vida, a vida dele, que é uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna, da qual nós carecemos. Para quê? Para podermos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem preparado para mim e para você. E tudo isso está feito aonde? Através do Filho, né? Então louvado seja o Senhor por isso, meus amados. Efésios 2:13-19. Efésios 2, do 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: então, quando o Senhor nos leva a crer que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, a palavra diz que agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Então antes de nós ouvirmos essa verdade, antes de nós conhecermos, de crermos nessa verdade, que o Senhor me atraiu, o Senhor me fez morrer com Ele, me ressuscitou com Ele, nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos separados da vida de Deus, porque por causa do pecado. Agora olha o 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que Ele fez? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Não só fazendo a paz, mas fazendo o que mais? Reconciliando, né, ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio de quê? Por intermédio da cruz. Destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também para quem? Para os que estavam perto. Porque por Ele, né, é por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas somos o quê? Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aleluia, né? Agora nós somos da família de Deus. Por quê? Porque eu fiz isso, porque eu fiz mais que fulano, não. Porque o Senhor, né? O Senhor, através do seu Filho Jesus, nós estávamos longe, Ele nos aproximou dele, né? Ele nos trouxe, nos uniu com amor. Para quê? Para tirar de nós tudo aquilo que causava separação entre nós e o nosso Pai, né? Para a nossa morte com Ele. E daí pela ressurreição com Ele nos dá o quê? Essa vida e vida em abundância. E tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Então, meus amados, creia na sua atração. Creia na sua inclusão, na sua crucificação. Creia na sua morte. Creia no seu sepultamento. E também creia na sua ressurreição em Cristo Jesus. Por quê? Só assim nós estaremos preparados para se encontrar com Deus. Então esse é o desejo do meu coração. E eu creio que esse é o desejo do coração do Pai. Para mim
e para você, que nós creiamos em Jesus. Agora aí, se não crer, a palavra também fala, né, lá em João 5:24, que vamos morrer nos nossos pecados. E se nós morrer no nosso pecado, nós não vamos poder ir para onde o Senhor Jesus faz, para onde o Senhor Jesus foi. Ele finaliza lá no 5:24 que ele fala: nós passamos da morte para a vida quando nós cremos no quê? Na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo Jesus. Então, meu amado, pense bem. Você está preparado para se encontrar com Deus? Graça e paz. Amém.